isso é uma característica daqueles que acham que podem tudo, ele começa a cometer erros. Qual foi o... Eu digo que são erros, analisando do ponto de vista friamente como afastado. Não é uma questão de preferência. Só analítico mesmo. É meramente analítico, completamente desapaixonado. Você olha, por exemplo, qual foi o ganho do Alexandre em deter o Sérgio Tavares? Ora, absolutamente nenhum. Qual foi? Mas até, Sérgio, isso foi parte do porquê eu achei que era tão relevante você estar aqui conosco hoje, porque você tem essa experiência de perceber esses acontecimentos, porque a gente tem muito essa conexão com os Estados Unidos, até pela origem da Epoch Times, mas a gente não tem tanto essa noção na Europa. Então, após o que aconteceu com você em fevereiro, com a questão da Polícia Federal e com os desdobramentos mais recentes no Brasil, como tem sido a sua percepção de como o estrangeiro vê o que está ocorrendo no Brasil e você vê isso se transformando nos tempos recentes? Sim, eu noto essa transformação. O que eu sinto é este boicote que quiseram fazer esta audiência foi parecido com o que me fizeram a mim no aeroporto. Quiseram intimidar, quiseram impedir de entrar e acabaram por dar mais força à nossa causa, muito mais visibilidade. E aqui com esta iniciativa vai acontecer a mesma coisa, porque agora em vez de virem uma comitiva uma vez, vêm duas vezes e se calhar com o dobro de pessoas, como disse aqui o Paulo. Portanto, conseguiram até que eu viesse, conseguiram até chamar a atenção, portanto, saiu-lhes tudo ao contrário. E o que eu noto, e o Marco António tem razão, é que na Europa, quando eu falo sobre isto, a primeira reação, não é bem assim, não é possível, não, o Brasil, não, a televisão não diz nada disso. Você tem que ilustrar, né? Eles não acreditam que a televisão não diz. Não, a televisão não. Estás a exagerar. Só que acontece que a minha própria situação que eu vivi serviu para muitos pensarem, espera aí, então, mas perguntaram-te coisas sobre o 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, mas o que é que tu tens a ver com isso? Tu és um europeu. Então, mas depois fizeram um comunicado a dizer que era o visto, mas dão-te um inquérito, um relatório a dizer que eram perguntas de crime político e começam a perceber que afinal passa-se lá qualquer coisa. E muita gente já começa então agora a prestar atenção e é aí que o nome Alexandre de Moraes vai começando a circular. E é por isso que eu nem era para estar aqui em Washington, eu sabia, o Paulo falou logo, mas porque eu ainda agora vim do Brasil de uma experiência incrível onde passei de criminoso a herói, a símbolo quase ali da Paulista, e queria agora também voltar um bocadinho aos meus trabalhinhos normais, às minhas investigações, às minhas reportagens. Mas recebi outra vez milhares de mensagens de brasileiros a dizer, Sérgio, vá, porque senão a Europa não vai saber. Ok que no Brasil sabem, nos Estados Unidos vão saber, mas na Europa as notícias não chegam, e eu sei disso, porque o meu próprio caso não chegou a Portugal. O acontecimento da Paulista não deu em nenhuma televisão portuguesa. Se eu não tivesse ido, os portugueses não sabiam o que é que tinha acontecido naquele dia. Acabaram por saber porque saiu-lhes tudo ao contrário até com a minha situação. E, portanto, eu fiquei com essa responsabilidade de como é que estamos num ponto onde a imprensa abafa deliberadamente tudo e às vezes ficamos dependentes de uma pessoa, de um Marco António, de um Paulo, de um Sérgio, para que nações inteiras saibam a verdade. E então, perante essa responsabilidade, eu tive que vir e pronto, tive a oportunidade de entrevistar o Paulo, o Marco António, os parlamentares todos, etc., até o próprio Chris Smith, etc., e vou levar o Eduardo Bolsonaro, vou levar essa reportagem para a Europa, vou então meter legendas, vou divulgar pouco a pouco, e aí que o nome Alexandre de Moraes vai continuar a circular e as pessoas vão começar a ter noção, porque vão pensar, aqui não podem ser todos malucos. O Paulo não pode ser maluco, o Eduardo, o Chris Smith, não podem ser todos doidos. Algo se está a passar, o Gustavo Gayer, o Nicolas Ferreira já tinha dito isso na Paulista, a Michelle Bolsonaro, porque eu já os entrevistei também na Paulista a todos e partilhei lá na Europa. Portanto, as pessoas, os europeus começam a perceber, não podem, como tu dizes, não podem ser todos do chapéu de alumínio. E é esse então o nosso trabalho, era o que não acontecia antes. Antes era cada um por si. Agora temos Portugal, temos a Europa, temos os Estados Unidos, temos, mesmo lá na Europa, no dia 25 tivemos manifestações em todas as cidades, nas grandes cidades europeias, ao mesmo tempo, todos em contacto, e temos agora uma rede enorme, e para azar desta gente que quer abafar a verdade e as informações, nós estamos cada vez mais conectados, e a prova está aqui. Eu fiz uma live com o Paulo, eu não conhecia o Marco António, e agora estamos aqui, e agora vão ter que levar connosco juntos, que é muito pior do que cada um no seu sítio. E isso é muito importante, porque o Alexandre, ele, na sua arrogância, isso é uma característica daqueles que acham que podem tudo, ele começa a cometer erros. Qual foi o... Eu digo que são erros, analisando do ponto de vista friamente como afastado. Não é uma questão de preferência. Só analítico mesmo. É meramente analítico, completamente desapaixonado. Você olha, por exemplo, qual foi o ganho
do Alexandre em deter o Sérgio Tavares? Ora, absolutamente nenhum. Qual foi o ganho em deter o Sérgio Tavares? Ele não ganhou absolutamente nada. Posso problematizar isso que você falou? Ele ganharia se o Sérgio colocasse o rabo entre as pernas e não abrisse a boca. Sim. Mas é exatamente o meu ponto. Ele ganharia na Avenida Paulista, dia 25, se ele não fosse falado, que foi falado pelo Silas Malafaia. Sim. Então ele perdeu em todos os sentidos, ele está só perdendo. E o que acontece? Quando ele perde? Ele perde quando ele encontra indivíduos que têm uma virtude que ele desconhece. Sim, sim. Então, ele não entende. Ele vai olhar e vai falar, o Paulo Figueiredo, eu vou atrás de tudo dele. Eu vou bloquear, vou quebrar os sigilos, eu vou bloquear, eu vou cancelar passaporte, etc. E esse cara vai ficar pianinho. E aí o Paulo Figueiredo fala, como é que é? Negativo. Agora é que você me deu lugar de fala. Agora você me permite entrar dentro do Congresso dos Estados Unidos e dizer o que eu disse. Eu sou a encarnação da ditadura do Brasil. E eu não poderia dizer isso há 1 ano e meio atrás. Exatamente. E a mesma coisa que ele fez com o Sérgio Tavares. Quando o Sérgio Tavares não recua, quando eu não recuo. Agora eles estão querendo partir para cima do Silas Malafaia, que foi o exemplo que você colocou. E o que o Silas Malafaia está dizendo? Venham. Essa virtude da fortaleza, eles desconhecem. Eles não acham, não acham que vão encontrar do nosso lado. E quando a gente não recua... Porque em volta dele só tem homem de geleia. Exatamente. Mas ele não é um homem de geleia. Não, isso aqui é impressionante. Não. Mas ele conta, acho que o império do mal construído por ele conta com essa espécie de sentimento do centrão brasileiro, do seu amigo deputado federal, que sabe tanto quanto o congressista americano que a gente conheceu agora. Que, isso é verdade. Né? O cara... Ô, Paulão, você tá com o passaporte bloqueado, bicho? Pô, não é possível. Chamou pro Brasil. Vem pro Brasil, Paulão, quero te ver, sabe? Essa história que ele tá contando, ele tá contando... É uma história real. É uma história real. Eu trabalhei no início da minha juventude, eu trabalhei na política brasileira com deputados e políticos que hoje são deputados de centro, alguns até associados ao Lula. E, graças a Deus, na minha trajetória profissional, apesar das divergências ideológicas, eu sempre fiz muitos amigos. E alguns desses deputados que eu fiz amizade nessa época são meus amigos até hoje. Tem uma imagem bacana de mim, uma imagem de garoto, me conheceram jovem. E quando eu conto a eles essa história, a história de como nós, do que aconteceu comigo, eles não acreditam. E eu tento explicar isso para as pessoas, para a nossa audiência, que o nosso processo de conscientização, ele é um processo que ele é internacional, que me toma bastante tempo, é uma coisa que eu tenho assumido como uma missão pessoal, mas ele também é ainda nacional. Porque não são só as pessoas comuns no Brasil que muitas vezes não sabem o que está acontecendo, amigos que me perguntam, poxa, Paulo, o que houve que você não está vindo no Brasil? Não. Existe gente dentro do Congresso brasileiro que ainda não se deu conta da situação que está existindo. Então, esse é um processo de conscientização. Por isso que é incrível que nós estejamos aí, nesse momento, com quase 20 mil pessoas. No conjunto das redes todas, só para não estranharem quem estiver a ver cada canal. Nós estamos transmitindo por várias redes, exatamente, mas temos 20 mil pessoas agora assistindo. Eu vou entrar aqui, eu sou provocador. Todo mundo sabe disso. Então eu vou entrar aqui para ver qual é a audiência que está tendo a CNN no Brasil. Não, esquece, já passamos. Não, mas eu quero ver, eu sou um cara competitivo. Mas eu vou te falar uma coisa, é importante bater nessa tecla. A união de grupo com pauta única, objetiva, bem escrita, e eu tô impressionado, me deu uma energizada essa viagem para cá, por conta da postura dos parlamentares. Sim, foi inédito. Porque você passa a conviver com o parlamentar, você conversa com ele, você vê o que está acontecendo no bastidor, e é uma coisa que gradualmente vai aumentando o constrangimento sobre esses caras que usam esse véu de pseudo-ignorância, porque não é ignorante, não. A gente sabe que no centrão brasileiro ali, no centrão do Congresso Nacional, eu gosto de brincar que é quase um prostíbulo nacional, né? E é cheio de garota de programa. Só que o cara finge que ele não tá... Ele quer tratar o problema como se fosse um problema de menor relevância. Na hierarquia de valores, como se liberdade de imprensa e expressão
Pô, não, vocês são muito radicais. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de cara de canal de comunicação gigantesca no Brasil. Mas, Marco, até uma coisa que acho que é uma pergunta que vale para todos. Mas... Posso quebrar a tua pergunta para dar um CNN, número né? aqui de audiência? Eu quero. Ok, dá os números. Então eu vou dar os números de audiência. E você que não está inscrito em qualquer um desses canais, se inscreva. Epoch Times Brasil, Paulo Figueiredo Show, Fio Diário, Sérgio Tavares. Então nós temos mais de 20.300 pessoas nos acompanhando nos múltiplos canais. Então vamos lá. CNN Brasil, 9.100. Respeitável. Sim. Record News, 8.900. Respeitável. Band News, onde trabalha a Mônica Bergman. Band News? Eu acho que ela é da Band News. Ninguém sabe qual a diferença. 300 pessoas. Tá forte. Jovem Pan, tem 100 pessoas assistindo o Jovem Pan no YouTube. Quem viu a Jovem Pan? 100 pessoas assistindo o Jovem Pan. Quem viu a Jovem Pan? Ou seja, a gente não tem os números da Globo News, porque a Globo News não está no YouTube, né? Tá lá no Globoplay, que deve ter alguém assistindo o Globoplay. Não, imagino que tenha. Se somar todo mundo, não dá a audiência que a gente está tendo agora. Mas a indagação que eu fazia era justamente até com o teu background em direito, assim, Marco, porque isso é uma coisa que perpassa não só as instâncias de parlamento ou das instituições públicas, mas é uma coisa que esse é um caldo de cultura, pro bem ou pro mal, se falar de medo, de acanhamento, que passa por conselho de classe, passa por OAB, passa por universidades. Quer dizer, essas pessoas não geram essas ideias prontas. Isso é um negócio que elas puxam de colegas, conselho de classe, universidade. Então, vocês que têm esse background em veículos de comunicação, legacy, assim como a Jovem Pan, vocês percebem também a mesma coisa que esse fenômeno que vocês escreveram no Congresso, também nos veículos de mídia, e aqui grau, ou na OAB, e aqui grau? O relato que eu ia te dar era de alguém de dentro da Jovem Pan. Eu não vou falar o nome. Mas ele falou recentemente. Ainda bem que eles saíram muito radicais. Não combina com a gente. Dono da Jovem Pan. Não foi o dono que falou, mas foi uma pessoa relevante. É um doce. E isso é muito triste. Muito radical. A gente é muito radical. O que o Paulo fez de tão radical? Extremistas. Ele defende liberdade de expressão e de imprensa. Pô, legal. Ele é contra a tirania do Supremo e do Alexandre de Moraes. Isso é radical. O que mais que é radical? Eu falar que o vilipêndio da Constituição é um absurdo. Exatamente. E é enaltecer o quão absurdo é, o quão escandaloso é o que está acontecendo no Brasil. Isso é radical. É o tom que você usa. Então o tom que eu uso, eu tenho que ser moderado na defesa do que é certo, justo e verdadeiro? Não tem mais só polícia de conteúdo, agora tem polícia de tom. Sim. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?